Opa, pessoal, Lê aqui. Vamos para mais um react do canal Analyse It Mangás. Não sou Belinho, sabe? Sai de cá. E eu não assisti esse vídeo aqui, né? Eu tô percebendo que quando eu não assisto o vídeo eu falo menos, então eu queria muito ver esse vídeo porque eu já percebi isso. E como ele é um cara que analisa, talvez ele confirme as minhas suspeitas. Conheci esse vídeo e esse canal por causa desse vídeo aqui de Dr. Slump, falando sobre as vendas de Dr. Slump, mostrando a força que é Dr. Slump. Eu tenho esse mangá aqui físico, né? E não só isso, como eu vejo Dr. Slump com uma conexão direta com esse tema aqui. Porque o Akira, ele conseguiu fazer, lá na década de 80, um mangá com uma protagonista feminina extremamente famoso e um dos mangás mais famosos de todo o Japão. E pra mim, na minha concepção, o auge do Akira como mangaka é Dr. Slump. Eu vejo Dragon Ball mais como uma fusão de talento, tanto do Akira, na sua suma, quanto dos editores, do Akira que botavam pressão pra ele, porque o que o Akira gosta e ele faz é comédia e comédia curta. Dr. Slump é pequenininho, pra você ter noção, comparado a Dragon Ball. Mas vamos direto pro vídeo que eu não quero falar muito não. Vamos lá. Então, pessoal, como vocês viram, nos últimos meses eu venho estudando muitas tendências atuais do mercado dos mangás. Uma das minhas observações e também de muitos outros que seguem o mercado é a seguinte... Ó, deixa eu dar a minha base do meu pensamento para ver se confirma aqui. O que eu vejo hoje em dia com o auge de protagonistas femininas, eu percebi, primeiramente, por causa única e exclusivamente mercadológica. Por que eu falo mercadológica? Porque quando você tem uma história clichê, você tem um padrão muito estabelecido, uma hora ele cansa e ele começa a ser menos eficiente na hora de vender. E isso é um problema. Porque você pegar um clichê e investir nesse clichê é muito seguro. É muito seguro. Então, se você. Por isso que tem tanto clichê, tem tanto. Antes era Battle Angel, o clichê, depois foi Mecha Angel, depois foi Cyberpunk, depois foi Arena, depois um monte de coisa. Então, a indústria sempre foca em clichês e padrões porque eles são menos problemáticos, é mais seguro. E eu vi colocarem mais protagonistas, não protagonistas, personagens femininos e femininas em tramas, em obras, mais comum. Sempre teve no Japão, diversidade de histórias no Japão sempre teve, mas aquele tipo de história mais global, feita pra massa, sabe? Feita pra massa, e quer tipo ser o mais universal possível. E você não colocava uma personagem feminina antigamente porque você quer que o personagem, o mangá, seja universal. O máximo de gente que goste. E como é um clichê, e como é um gênero pra homem, cara, vai que só por ser mulher, um pessoal. Tipo, 0,1% do público vai rejeitar por ser mulher. Ah, 0,1% de um público pequeno é insignificante. Agora, 0,1% de milhão, 0,1% de todo o público de que consome shonen é muita coisa. Então, por isso que só por otimização o pessoal não colocava personagem feminino, nem dava destaque para personagem feminino por uma questão mercadológica. E eu vejo mercadológica, tá? Ali, tem machismo e tal, um pouquinho sem a menor dúvida, principalmente do público. Não tanto dos mangakas, tá? Mas algo que foi mudando, eu gosto muito dessa coisa orgânica, que eu acho que, como o padrão masculino começou a ficar muito padrão, mesmo personagem, o que o pessoal começou a fazer? Colocou padrões masculinos em skins femininas, né? A piada é, o personagem é um homem, tem todos os clichês e arquétipos masculinos, mas tá numa skin feminina. O mesmo personagem clichê de sempre. E o pessoal começou a gostar. Só porque a skin, o método, foi como se fosse uma revolução. É um personagem com trejeitos masculinos, tudo masculino, mas a skin é feminina. E isso deu aquele... É igual, mas é diferente. O que mostrou que você pegar arquétipos que estão morrendo, que tá enchendo o saco, colocar em uma nova roupagem, você dá uma falsa sensação de novo. Então, por isso que a gente foi pegando vários mangás, antigamente, que sempre tinha um personagem de um arquétipo eu não quero usar isso, mas é tão universal, de Maria Macho, sabe? Né? Aqui onde eu moro é a mulher que ele foi criada com irmãos. Aqui, a expressão é mulher criada com irmãos, né? Mulher criada por pai. Que é aquela mulher com trejeitos muito masculinos. E esse é o padrão que quando colocou aqui no Brasil é muito comum pra gente, né? Todo mundo tem uma amiga que é assim. Eu tenho amigas que são mais boca suja, mais palhafatosas do que eu em 300%. E no Japão acho que isso não é tão comum por causa do padrão que você escrevia lá. Então, quando o pessoal começou a ver que, opa, peraí, colocar mulher tá dando retorno. Aí a partir daí o pessoal foi experimentando. E essa fagulha, essa esperança, essa mudança aqui
deve ter dado um efeito cascata que foi deixando personagens femininos mais importantes. Porque, querendo ou não, quando você só muda a skin de um personagem, ainda é uma escrita pobre. É o mesmo personagem mal escrito, ou clichê, só com skin diferente. E isso é pueril, sabe? Uma hora o pessoal não é tão burro assim. O pessoal ia tocar que o personagem é o mesmo personagem clichê de sempre, só com skin diferente. Como o pessoal percebe quando é masculino, é um Kirito com outra skin, como o pessoal brinca. Sabe aí o que o pessoal fez? Provavelmente que o pessoal gosta, o mangaka, mesmo masculino ou mulher, gosta de escrever mulher, começaram a... Opa, tô vendo uma coisinha aqui no mercado. Começou a colocar a personagem feminina com mais destaque, mais bem escrita. Eu não tenho a menor ideia quando isso começou. Eu percebi isso, acho que... Nem sei o tempo, mas eu só fui percebendo. Vamos lá. Significativa diminuição dos protagonistas masculinos em obras shounen. Entre as novas séries de sucesso lançadas em 2000... Acho que... Caraca... Eu não sei se eu coloco 1.5, porque eu não assisti aí, vai que... Vou colocar normal aqui. E por que eu tô falando de obra shounen? Porque eu tô... Shounen que é o que mais é feito como produto, né? A gente pode colocar produto arte, que é feito para estar ali como arte, você consome, você se desdobra para gostar daquilo, e a arte produto, que ela quer ser o mais universal possível, e que fica às vezes até industrializado. E quem mais tem essa característica no Japão é o shounen, né? Claro, tem isso, mas é aquele macro, sabe? Que tem um maior número, tá bom? Que é feito para agradar o máximo tudo que você pensa. Vamos lá, design, forma de falar, forma de escrever, tudo que você pensa, cada risco que você faz no papel, na tela, é feito para agradar o máximo de número de pessoas possível. Até a quadrilização, capítulo e tal. Então, por isso que eu tô falando, ele falou shounen e eu quis dizer público geral. 2021, 22 e 23, a grande maioria apresenta protagonistas femininas ou são centrados em torno de personagens femininas. Isso levanta uma questão. Estamos vendo uma das maiores mudanças de tendência da história do mundo dos mangás? Bem, eu espero que sim, porque eu quero muito. Muito. Porque eu sempre, quando eu assistia Naruto, Fairy Tail, eu achava muito estranho o arquétipo Hinata, sabe? Menininha fofinha, mega envergonhada, que eu nunca tive tanto contato com esse tipo de personagem, e eu também nunca tive contato na minha vida. Quando eu ia fazer uma referência na minha vida, a vergonha nunca era se manifestar dessa forma, como a Hinata e tal, no mundo real. Então não tinha referência. Agora, uma personagem como a Temari, como a Tsunade, como a menina lá de cabelo vermelho de Fairy Tail, eu tinha uma referência. As minhas amigas eram assim. E pensa, eu, jovem, 12 anos, o que é mais fácil eu me conectar com algo muito diferente de mim ou com algo que se assemelha a mim, mas é um pouco diferente? Então, por isso que eu acho que esse arquétipo de mulher criada com pai, com características mais masculinas, mas que ele foi tão bom pra shounen. Porque como é um público majoritariamente masculino, se você colocasse algo muito diferente, poderia gerar aversão, porque você quebra um padrão. E essa quebra de padrão, com um público mais casual, é muito desgostoso. Então, quando você vai colocando aos pouquinhos, vai introduzindo aos pouquinhos, coloca uma mulher desse jeito, coloca uma mulher que é só step, aí depois você coloca uma mulher com um pouquinho mais de força narrativa, uma mulher mais forte na história, aí centra. Colocando aos pouquinhos em vários âmbitos, o público vai se acostumando e vai querendo essa diferenciação, ao meu ver, é claro. Vamos discutir nesse vídeo agora. Era raro encontrar no passado, em revistas shonen como a Shonen Jump e a Shonen Magazine... Será que ele vai falar de Arali? Que ele falou de Arali no vídeo, só que esse vídeo aqui é mais antigo. Mangás que tivessem protagonistas mulheres ou ao menos eram centradas ao redor de um personagem feminino. Na grande maioria dos mangás, os personagens eram masculinos, restando assim para os personagens femininos somente e não só... Acho que ele vai falar aqui, então não precisa. papéis secundários ou mesmo um papel importante em séries de nicho como harem, comédia romântica e ecchi. Contudo, no bruto, personagens feitos unidimensionais, ele só tem uma função. E isso a gente caracteriza muito como personagem pobre. Porque muitas pessoas gostam do protagonista. Porque ele é protagonista. Não, é porque ele tem múltiplas funções. O protagonista, ele às vezes, ele tá certo, ele tá errado, ele tem defeito, ele tem forças, ele tem fraquezas, ele é muito complexo. Ele não é feito único, não existe ele é feito para ser o protagonista. O ser protagonista coloca nele várias camadas. Aí, interesse amoroso, onde o personagem é só do interesse
interesse amoroso. Aí você não vê a personalidade do personagem, ele é só um interesse amoroso. Ou aquele personagem que é só feito para ser o contraponto do protagonista, aí não tem personalidade. Tá? Esse tipo de personagem a gente acaba esquecendo, porque a gente reduz ele à única função que ele tem. E isso é muito acontecia em mangá shounen e as personagens femininas. Tipo, o caso mais, tipo, destoante é a própria Hinata, feita única, exclusivamente como um interesse romântico do Naruto. Com relapsos de individualidade centrados no Naruto. Não é à toa que o pessoal detesta muito as personagens femininas de Naruto. Tem muitas personagens boas, só que a minha personagem favorita é a Temari. Pra você ter noção, eu já falei, né? Meu estilo de personagem feminina escalou muito pra isso. A Temari, eu adoro ela. A Tsunade é muito boa, só que ela tem um probleminha narrativo, que eu não falo muito daqui, aquela mesmo probleminha da Hinata, e a própria Kushina, muito bom. Então isso acaba fazendo com que você se acostume com personagens femininos, não com personagens, mas com arquétipos. Aí quando você pega um personagem feminino e ela começa a ser mais complexo, sai do padrão, e o padrão gera choque quando o padrão se quebra. Nos últimos anos, notei uma mudança estrutural na Weekly Shonen Jump, no qual estamos vendo cada vez mais mangás protagonizados por mulheres. Ao observar os últimos 3 eu não sou um cara do mangá não, tá, gente? Eu não sou. Essa minha percepção veio pela estrutura dos animes, tá? Pela estrutura dos animes, tá? anos da Weekly Shonen Jump e analisar quais novas séries conseguiram vender acima de 15 mil cópias por volume, notamos que das 8 séries identificadas, surpreendente. Olha que design bonitinho. Isso aqui tá legal. Esse aqui é bom pra caramba. Legalzinho. Recentemente, pessoal, 6 apresentam protagonistas femininas ou são centradas ao redor de personagens femininos. Ao examinarmos os 4 maiores sucessos comerciais... Porque pensa, a gente passou, vamos lá, 40 anos só com o universo masculino. Aí chegou ao ponto que o universo masculino tá quebrando. Tá? Não tem mais onde pra você ir, não tem mais pra onde você inovar. E como a indústria ela gosta de muita coisa, cara, a gente não tem que ficar esperando um mangaka muito talentoso para tirar leite de pedra, né? Porque, querendo ou não, a indústria sobrevive na mediocridade. Então, quando você tem um assunto que ele tá defasado, não é defasado, já foi muito explorado, para você tirar algo novo de algo que todo mundo já conhece, você precisa de um mangaka, de um cara com muito talento, muito bom. E às vezes, a única forma de você tirar leite de pedra é com obras mais esotéricas, obras mais complexas. E esse tipo de obra, pro público comum, casual, não aparece tanto, entendeu? Então acaba sendo contraintuitivo pra gente fazer a gente ir pro explorar o universo masculino, a gente precisa fazer uma obra que não vai ser tão universal. Eu gosto muito de falar tipo de Baki. Baki não tem mulher nenhuma, se eu não me engano. Diferente, sei lá, de um Kengashira, que tem personagem feminina e etc. Mas é porque Baki, ele é sobre o universo masculino e muitas outras características. Ao ponto que você tem luta super mega profunda que termina com um golpe só. Que debate muitas coisas. Só que aí o que acontece, ele tem uma roupagem pra chamar a atenção que não é tão universal. Não é tão universal quanto a maioria dos shonens. Desse período, notamos ainda mais essa característica. A Onohaku, por exemplo, possui um protagonista masculino, obviamente, mas a história é sim centrada nos personagens femininos. É isso que tá falando. Mesmo que você tenha o protagonista, ele não é o único personagem que parece um ser humano. A outra co-protagonista tem tanta personalidade quanto ele. Eu gosto de dar muito esse exemplo de o que aconteceu com Dragon Ball, por exemplo. Essa tara que o Super veio, de 2 protagonistas, Vegeta e Goku, não era isso. O Vegeta ele foi se tornando um personagem. Ele entrou como o quê? Apenas o vilão. Depois ele entrou no Saga Freeza, ele é apenas um anti-herói, um problema. Na Saga Freeza ele era apenas um cara arrogante para ele se tornar um personagem na Saga Buu. Tá vendo a construção? É muito diferente quando você pega um personagem que ele é feito para ser complexo, para ser o mais humano possível, e quando você pega um personagem que ele é feito apenas como escada, como ele é feito apenas para jogar o personagem para cima. Não que não seja possível 2 protagonistas jogar para cima igual, de novo, Goku e Vegeta, que ambos são personagens complexos, ambos têm a sua individualidade, ambos são humanos e ambos trabalham junto. E para mim esse foi sem dúvida o maior acerto de Dragon Ball Super e Dragon Ball Super Hero, que foi pegar os personagens e fazer eles serem individuais e cada um se crescendo junto. Ou seja, quando um cresce, o outro cresce também. O que acontece em obra, vamos lá, Naruto, tem lá a Hinata que é feita apenas para essa escada do Naruto, interessezinho romântico. Aí tem esses personagens, tipo o vilão da semana. O vilão tá lá, o protagonista vencer e acabou. O vilão é só a escada, ele só tem uma função.
Eu criei personagem para ter uma função, que é elevar o meu protagonista. E é muito diferente quando você coloca um personagem que ele tem uma função, elevar o protagonista, aí você coloca outra função, ele eleva o protagonista, mas ele também deixa o mundo mais complexo, ele aumenta, ele vai dando funções. É que torna a história mais real. É por isso que a gente vê tanta qualidade nesse tipo de história. Especialmente a Tinatsu. As capas e volume da série refletem essa ênfase, com destaque para as personagens femininas. Como vocês podem observar muito bem, praticamente temos duas tipologias de capa. A primeira sendo os dois protagonistas com destaque igual. E a segunda tipologia é o maior destaque para os personagens femininos. O mesmo vale para os volumes da série, no qual vemos várias capas onde tem o destaque somente a personagem feminina, mas somente uma capa no qual o protagonista masculino tem destaque solitário. Witchwatch segue a mesmíssima linha, destacando a protagonista Nico nas capas da Weekly Shonen Jump. Ela sempre está presente, mas o protagonista masculino, pobrezinho, já a Kani Banashi, Huri Dragon, as protagonistas... Perfeito. É exatamente sobre isso. Sempre teve personagem feminina nas obras shonen, sempre teve. Só que elas eram muito secundárias. Elas eram personagens muito bidimensionais, né? Olha a ironia. E agora o pessoal percebeu que, pô, a gente não precisa colocar personagem feminino só pra atrair visualmente. Podemos colocar narrativa, podemos colocar importância. Pô, porque a gente pode fazer uma história clichê, mas só porque a gente tá colocando uma personagem feminina com o mesmo grau de importância que o personagem masculino, tá dando muito certo, porque dá aquela sensação de diferenciação muito mais forte do que só pegar um personagem masculino e colocar características femininas nele. Acabou. Isso acaba tornando a obra com mais qualidade, torna a obra mais do que universal. Porque, querendo ou não, a gente pode reclamar muito do Japão, machismo, etc. Mas o Japão, ele tem... Uma coisa que o Japão sabe fazer muito é a indústria, né? E, poxa, década de 80, 90, 60... Você pega personagens femininas muito importantes dessas épocas, muito importantes. Tipo, antigamente, você pega por Acá, por exemplo, você não tinha tanto personagem com tanta característica. Você vai no Japão, você tem séries com personagens femininas fortes, personagens femininas complexas, da época de 60, 70. Personagens femininas são focados em todos os tipos, homens escrevendo, mulheres escrevendo. Então sempre teve. Só que o que nunca teve, ou seja, personagens femininas bem escritas sempre esteve. Só que uma universalidade nas obras mais comuns, que é aquela hora que é porta de entrada para todo mundo. Os shonens, por exemplo, principalmente para o público masculino, você não tinha tanto. Ou seja, se eu quisesse uma personagem feminina bem escrita, eu tinha que procurar. A indústria não ia me servir grandemente. Não ia me servir grandemente. Eu não ia estar, tipo, os shonens mais bem vendidos, mais bem avaliados, tal. Eu não ia ter uma personagem feminina forte lá. Ou se tivesse, ia ter, tipo, 8. Aí uma ia ter. Agora, hoje tá invertendo um pouco, porque eles perceberam que é onde está o dinheiro. É onde o público já não tá tão dessaturado. É uma forma de você diferenciar ao mesmo tempo que você mantém a mesma estrutura, né? É uma coisa de indústria, meio chatinho, mas dá pra perceber desse jeito. Protagonistas per se são femininas. E o sucesso dessas obras se deve, em parte, à popularidade desses personagens. Notavelmente, por exemplo, com Huri Dragon, que se tornou a série da Jump que melhor vendeu em seu primeiro volume nos últimos 10 anos. E não é por nada que a revista faz com que a publicidade, o marketing de todos esses mangás gire em torno dessas personagens femininas. Obviamente o público não é homogêneo, então vai ter gostos diferentes e idades diferentes, mesmo sendo uma revista shonen. A gente sabe que mais de 50% do público da Shonen Jump tem mais de 18 anos. Por isso veremos séries com protagonistas masculinos tendo sucesso. Isso não vai retirar do mercado os protagonistas masculinos. Simplesmente estamos vendo uma tendência de aumento dos personagens femininos. De qualquer modo, ao ampliar nossa análise para outras revistas do mercado, percebemos que essa tendência não é exclusiva da Shonen Jump. A line-up da Shonen Magazine, por exemplo, é repleta de séries de comédia romântica centradas em personagens femininas. Nos últimos 3 anos, observando as séries que vendem acima de 15 mil cópias, vemos que, com exceção das continuações de mangás já conhecidos, por isso que já tem um público cativo, entre as novas séries somente Kachiakuta não se encaixa nessa categoria.
Já a situação da terceira maior revista shonen do mercado, a Weekly Shonen Sunday, é bem parecida, não é que muda muito. Nossa. A única série que obteve sucesso a partir de 2021 é Mikadono. E adivinhe, entra na categoria. Se formos observar os pilares da revista, temos 3 mangás. Detetive Conan, que tem um protagonista masculino, mas é uma série dos anos 90. E os outros 2, que são séries mais recentes, é Yofukashi. Verdade, né? Porque, vamos lá, gente. É que a gente tem que entender que nem todo mundo é o que eu gosto de brincar de autoconsciente, né? Nem todo mundo. Às vezes as pessoas elas precisam sentir alguma coisa. Pensa, eu vou lá, eu me especializo em apenas escrever homem. Eu apenas escrevo homem. Você não tem a sensibilidade para escrever um personagem feminino decente. Eu só sei escrever o personagem masculino. Aí eu vou lá na minha série, tá muito estranha essa série. Vou colocar uma personagem mulher. Coloquei uma personagem mulher. Aí o pessoal, ai, que personagem chata. Ai, mas será que o pessoal negou essa personagem feminina porque o pessoal é só machista ou tal? Ou porque você escreveu um personagem feminino raso e ruim? Não à toa que esses personagens que têm teor mais masculino, eles não têm tanto um destaque. Eles têm mais. Eles estão mais rodeando a obra. Ou eles são aqueles personagens que vêm e fazem. Acho que o melhor que dá realmente pra exemplificar é Farteio mesmo lá. Não tem como. Então, é meio que, como a indústria do shonen só se especializou no grosso, naquele tipo macro, né, em escrever personagem masculino, o pessoal meio que não sabe realmente escrever um personagem feminino, sabe, isso que eu tô falando, mas pro máximo de público, e fazer uma personagem feminina carismática de modelo industrial. O pessoal não sabia. Aí agora que a gente tá percebendo que o pessoal tá aprendendo a fazer personagem feminina. Porque, o personagem é feito pra garoto, pra homem, 18 anos pra cima. Pô, mas o que tem a ver o cara ser homem e não vai querer ver mulher protagonista? Qual a lógica? Qual a lógica? Não é assim que funciona. Eu assisto shoujo, eu assisto josei, eu leio shoujo, eu leio josei, e isso não quer dizer muita coisa. É mais pra você padronizar um tipo de escrita. E esse tipo de padrão, esse tipo de público macro, não tem nada nele que tire a necessidade de personagens femininas. O que aconteceu é que eu só preciso escrever elas bem. Elas precisam ser carismáticas. Elas precisam ter importância de real. Não apenas como... Não tem problema romance. Eu adoro romance. Mas quando você faz um romance e coloca personagem feminina só pra ser o interesse romântico, ela fica pobre. E você não gosta da personagem feminina. Você gosta do romance envolto dela. Que torna ela uma personagem rasa. Não à toa que Naruto, por exemplo, ninguém gostou do Naruto ficando com a Hinata, porque a Hinata é totalmente bidimensional. Cara, eu participava dos debates antigamente sobre Naruto, Hinata, tal, Sakura. E eu falo, pô, o desenvolvimento da Hinata tá vindo por flashback e capa. Porque antigamente a Hinata, quando fazia aquelas capas com todo mundo, a Hinata tava lá na PQP. Aí, com o tempo, a Hinata foi ficando mais próxima do Naruto nessas representações. Só que não quer dizer muita coisa. Não é nem na história, é off-screen, é capa, é pensamento, é balão, não tem nada disso, né? Fica muito sutil ao ponto que nem parece que existe. Citando Naruto porque ele é global, né? Se eu for ficar citando obras menores que nem todo mundo viu, fica estranho, né? Então, é meio que o problema não é personagem feminina. Sempre foi personagem feminina mais escrita, né? Não, você precisa. E eu não vou negar que vai ter rejeição só por ser diferente. Isso sempre existe. E o problema é que não existe com personagem feminina. Existe com todo tipo, tudo, né? Vamos lá citar o próprio Dr. Slump, pô. Um dos motivos que fez Dr. Slump fazer tanto sucesso com o público feminino é o traço mais fofo. Por incrível que pareça, o traço mais fofo, muito. Dragon Ball, de novo, quando Dragon Ball saiu daquele traço mais redondo pra um traço mais quadrado, o pessoal reclamou pra caramba. Aí o Akira falou, não, vou fazer assim mesmo, eu vou fazer desse jeito. E por aí vai, né? Eu acho que esse vídeo aqui, ele completa muito esse primeiro aí. No Uta e Sosono Frieren. Ambas as séries têm no centro da dinâmica de suas obras uma personagem feminina. Mesmo que Ofukashi tenha um protagonista masculino, por exemplo, as capas e o marketing da série não giram em torno desse personagem. Porque é um estilo de escrita onde você tem um protagonista, só que ele é muito mais um reagente da história. O mundo
vamos lá, vamos chamar, o mundo, a problemática, o que gira em torno, não é o protagonista. É como se fosse um protagonismo ao contrário, sabe? O mundo roda em volta do protagonista. Não, no mundo roda em volta da personagem feminina e o protagonista tá lá rodando, né? É como se a protagonista fosse o sol e o protagonista só tá lá rodeando ela, o que torna ela o objeto mais brilhante no céu. Ao ponto que muita gente detesta o protagonista, nem liga pro protagonista, tá só por causa dela, né? Esse anime, né? Nós assistimos o mangá, ele é muito gostosinho. Ele podia ser um pouquinho melhor, mas eu gosto muito da estética, ou estéticazinha boa. As mulheres estão dominando as 3 principais revistas shonen, quando o quesito é achar novas séries. A Jump Plus também não escapa dessa tendência. Se observarmos as séries lançadas depois de 2021, notamos a presença muito forte de obras que se enquadram nessa categoria. Nossa, não tem nada a ver. Mas uma coisa que eu percebi, graças a Deus, é obras que saem do estilo mangá e vão pra anime e tal, saindo do ambiente escolar. Meu Deus, como eu gosto disso, Jesus, eu não aguento mais. Antigamente você tinha, tipo, 2 animes por ano, que era ou universitário, ou em uma empresa. Por exemplo, o Zack-chan, né? O Zack-chan, uma produção é uma porcaria, mas com um anime gostosinho, só por causa desse quê de universidade, que é a mesma coisa que colegial, mas só por ser universidade tem aquele quezinho diferente que eu falei lá no começo. E Jesus, como eu adoro isso, né? Porque você consegue tanto pegar o pessoal abaixo de 18, porque é diferente, e acima de 18, porque é muito identificável, né? Aquele anime lá da menininha baixinha da menina baixinha fofa de cabelo verde e o gurilão grandão gigante, né? É exatamente sobre isso. O anime brilha tanto no romancezinho que tá lá rodeando, mas o gostoso mesmo é a intenção dele na empresa, do trabalho, das ansiedades e tal. É isso que faz a obra brilhar em si e o que só tem a cola lá do romancezinho clichêzinho. E tem várias outras obras, pô, e eu acho que mangá e animes, eles brilham muito nisso, porque eles têm muita liberdade para conseguir fazer animes com coisas muito distantes que você não vê em todos os lugares. Muito legal. Categoria, por exemplo, Dandadan, que tem uma dinâmica espetacular entre Okarun e a Momo, que dividem os holofotes igualmente no mangá, criando assim uma dinâmica de romance entre os dois raramente vista em obras Battle Shonen. Ainda sobre a Shonen Jump Plus, as 3 obras lançadas após 2022 que mais vendem na plataforma entram nessa categoria. E acredite, não é por coincidência. Mas quando exatamente começou essa tendência? Porque eu falo a partir de 2021 se tornou maioria, mas em todas as tendências, sem sombras de dúvida, tem um aumento gradual antes de a gente chegar ao estado de maioria. Sabemos, por exemplo, que no início dos anos 2000, o autor de Jojo teve muita dificuldade de colocar uma protagonista feminina no seu mangá. Isso é verdade, tá? Nos anos 2000, não é só o Jojo, não. Era muito, não só mulher escrevendo, né? A autora de Fullmetal tinha muito medo de ser negada por ser mulher. Olha, mas você não falou que desde sempre tinha mulher escrevendo? Sim, só que o problema é que lá na década de 60, 80 e tal, escritor não era artista. Não era artista, as ideias. Não era celebridade, sabe? Não era celebridade. E graças à internet e à forma como as obras são escritas no Japão, o autor, ele ganha o mesmo status da obra, basicamente. Então, o autor vira um artista, né? E vira... de novo, ô bicho burro. O autor vira uma celebridade que acaba acontecendo. Então, você acaba tendo esse tipo de dinâmicazinho mais orgânica. E que não existia antigamente. Então, você podia acabar manchando a sua obra. Teve que convencer, lutar para que conseguisse realizar isso, já que os editores da Weekly Shonen Jump não acreditavam que o mangá com protagonista feminina, principalmente o mangá Battle Shonen, poderia vender. Mas mesmo que a gente possa encontrar antes de 2008, 2009, mangás shonens que tivessem esporadicamente protagonistas femininas fossem... Olha como eu sou ruim, velho. Eu fiquei falando isso um bom tempo, ele só confirmou aqui. Centrados em... Gente, me dá tempo, esse negócio é novo, vou aprender a fazer react, tá? Lê, porque você não estuda? Porque me dá um tempo, né? Protagonista feminino, estou dizendo mangás que não são comédia romântica, não são ecchis. Mesmo que a gente possa encontrar... Falar que ecchi tem personagem feminino é sacanagem. Ali você tem arquétipo para delírio coletivo de homem.
Ali não é personagem, ali é idealização. Não dava nem pra achar. Personagem, mulher em harém e eti não é mulher. Desculpa, é um arquétipo. Eles se resumem o arquétipo que ele tem. Você tem um arquétipo que, tsundere, gal, esse tipo de arquétipo, só isso que elas são. São mais bidimensionais do que o próprio mangá. A coisa mais bidimensional não é a folha que eles estão sendo escritos, é a personagem que tá lá. Então não dá pra você querer chamar que tem personagem feminina em Eti, em Harem, é você, tipo, falar que o secundário em Naruto é personagem feminino também. Eu não concordo. Pra mim, personagem, pra mim tem que ser no mínimo bidimensional. No mínimo, no mínimo, no mínimo. Porque você tem que ter essa qualidade, porque senão se torna completamente desconectável. Vamos lá, um anime harem que não é bidimensional. Só tem um na minha cabeça que é o das quinduplas. Pra quem assistiu harem, alguns haréns, você percebe que as personagens femininas, elas estão presas no seu arquétipo e elas não oscilam. Então elas ficam muito quadradinhas, né? Porque foi a forma que esse tipo de anime conseguiu colocar um monte de mulher para agradar os fetiches do máximo de número de otaku. É para isso que a harem serve, para isso que você tem várias categorias, né? Aí você que gosta tipo de um certo, tipo, a minha amiga de infância, que 90% dos romances mais sérios que tem personagens, ela sempre perde, pelo menos ali no harém ela vai ter um destaquezinho de verdade, tal. Plástico, mas vai ter, que vira isso. Aí você tem lá um anime das skin duplas lá, e as personagens, elas oscilam, elas trabalham, e não só isso, o arquétipo que elas é colocada como um defeito. Tem a menina que é tímida, mas isso é mostrado como um defeito no arquétipo dela, ela vai desenvolvendo. Aí tem a tsundere, que ela fica negando os sentimentos, mas quando ela aceita, ela vira um trem desgovernado. Aí você tem aqui a que ficava dando pros... Eita porra, falando besteira. Ficava deixando pros outros, que ficava negando. Ou seja, você tem essa brincadeira entre os personagens que torna as personagens boas personagens. Ou seja, você tem uma harém que verdadeiramente é uma harém, porque todas as personagens femininas são personagens, não são só arquétipos pra ficar agradando preferência de otaku. Que pra mim, tipo, caraca, bicho, demorou 20 anos. Pelo menos deve ter alguns aí, uns haréns realmente bons, mas, pô, demorou muito. Pô, é muito lixo de harém que eu assisti pra realmente ser o que deveria ser harém, né? Que é você pegar vários arquétipos de personagens femininas e trabalhar todos eles igualmente, né? Olha, mas tem tipo de obra que tem... Não, o harém, menos harém, é aqueles anime com múltiplos finais, tipo a Megami SS, acho que é isso, desculpa se eu tô puxando de cabeça, eu já falei 1 milhão de vezes que a minha memória é muito ruim. Esse tipo de anime com múltiplos finais, é isso que eles fazem. Como você não consegue trabalhar a personalidade de várias garotas ao mesmo tempo, você apresenta elas como unidimensionais, apenas como arquétipozinho, só que quando ela vai ter a rota delas, aí ela se transforma em personagem de verdade, né? E é esse problema. Você ter personagens femininas, personagens de verdade, na sua maioria. Personagens mais tridimensionais. Personagens de verdade. Isso a gente não tinha. A gente tinha como uma exceção, não como uma regra. Nem na meiuca, tipo, vai sair 10 mangás, 5 vai ter personagem feminina boa. Não, né? Igual na Naruto. 200 homens, 200 machos, 5 mulheres, 10 mulheres. Lê, mas Naruto tem um monte de personagem desperdiçado. Isso, óbvio. E tem um monte de personagem feminina desperdiçado. O problema de Naruto, um dos, né? É pegar aquele bando de personagem da hora. Isso tem, mas o problema é que você não pode colocar isso único e exclusivamente por Naruto. Bleach tem isso, personagem jogado pro lado, Dragon Ball tem isso. Só que quando você tem pouca personagem feminina, acaba sentindo mais, né? E o problema de tudo isso em obras, né? É que você não precisa de 50 homens bem escritos e 50 mulheres bem escritas. Não, pô, só precisa de uma personagem de verdade na trama. Uma personagem de verdade na trama que esteja do começo ao final. Porque um representante já é o suficiente, né? Você não precisa dessa falsa dicotomia, dessa falsa representatividade. Você precisa de uma só. Tá tranquilo. E é isso que o pessoal tá começando a descobrir. Você não precisa ficar colocando várias personagens para ficar agradando perfis diferentes. Uma personagem bem escrita vai acabar agradando todas. E você ainda soma ela na qualidade total da obra. Os mangás eram raros. Eu acredito que essa tendência começou a aumentar mesmo a partir de 2009. Com uma obra muito importante na Weekly Shonen Jump, que foi Medaka Box. Medaka Box tinha... Medaka Box faz de 2009? Pô, verdade. Eu detesto Medaka Box. Putz, como eu detesto Medaka Box, pô. Como eu detesto Medaka Box. Porque a Medaka, ela é muito...
eu li o mangá umas 2 vezes, só pra não ter noção, pra ver, assim, mano, a única momento que eu senti que a Medaka era um personagem, não uma idealização, era naquela que ela ficou preocupada com o Kenji, Denji, ou com o co-protagonista, pra você ter noção. Mano, Medaka Box, ela é a definição de um personagem idealizado. Só que não é um personagem idealizado pra otaku, não. Ela é um personagem idealizado dentro da própria obra dela. Mas não tem como negar que é muito importante. Protagonista masculino, porém foi sim a protagonista feminina que chamou a atenção do público. E mesmo não sendo um grande sucesso comercial, foi um mangá que foi muito importante para quebrar esse gelo. A mudança se acentuou a partir de 2016 com o aumento da importância de Nezuko na popularização de Kimetsu no Yaiba. Já em 2018 tivemos o lançamento de Act Age, que tem uma importância histórica na Weekly Shonen Jump, justamente por ser uma das poucas obras de sucesso que não era uma comédia romântica a ter uma protagonista feminina. A partir de 2019, assim, tivemos um aumento contínuo da presença feminina nas obras. E eu acredito que essa mudança seja causada por 2 motivos. Um aumento do público feminino que compra obras shounen, mas também uma aceitação maior do público masculino em ver mulheres em destaque. Mas Mais ou menos eu acho que é isso daí, porque eu ainda acho que o que eu comecei faz um pouquinho mais de sentido, porque a aceitação tá muito colado ao que os escritores e a forma que a seleção, que o funil de obras chega nas grandes indústrias, porque é indústria, né? Industrialização da arte. Então você tem que ter, eu acho que esse funil ter mudado um pouquinho foi o que permitiu obras boas com protagonistas femininas realmente aparecerem. Pra mim é pela saturação do gênero por si. Nem todas as protagonistas femininas são personagens fortes. Algumas fazem sucesso porque o público masculino, de certo modo, se apaixona por elas. Muitos desses personagens de sucesso, mesmo assim, caem em desejos românticos por parte de muitos adolescentes japoneses que se sentem cada vez mais solitários. Elas variam muito de personalidade, mas vão agradar diversos gostos diferentes dependendo do público, da mais fofa até a mais dominadora. Deste modo, é inegável que a evolução das características sociais japonesas, como o aumento da solidão e também um aumento de uma repressão sentimental, influenciam nessa popularização. Isso é visto também nos jogos, como a popularização dos jogos gacha. Mas mesmo o mercado shonen tendo uma grande parte, um público masculino, eles não são 100% do público. O público feminino também gosta de muitas dessas obras, porque consegue assim se sentir representado por muitas das heroínas que não são extremamente sexualizadas, como é o caso de dualidade de interpretação. Putz, verdade, pô, não tinha pensado nisso, porque é Japão, né? Tem que pensar na cultura japonesa, verdade. Porque você se apaixonar por uma personagem, nem que não seja com aquele sentimento romântico. Sim, gente, amores tem água e tal, cultura, dentro da cultura, verdade. Você tem uma amizade verdadeira feminina, porque você tá muito sozinho. Aí você vê essa personagem como um amigo de verdade. E se ela for má escrita, ela for muito bidimensional, você não consegue ter uma amizade verdadeira. Então, quando você tá querendo uma amizade verdadeira, ver um personagem, obra sua mentira, você quer que essa mentira dessa personagem seja bem contada. E como você não vê no mundo, antigamente as personagens eram hipersexualizadas, tal, por causa de que você queria fugir da realidade. Então, uma personagem feminina super sexualizada é porque era fora do padrão. Você assistia e lia um mangá porque você queria ver algo fora da sua realidade. Eu não vejo mulheres assim, então eu vejo pelo menos no mundo ficcional, legal. Aí agora como o pessoal cansou de idealizar no mundo ficcional e tá querendo algo mais real, algo mais intimista. Caraca, putz, verdade, porque é um aspecto social de solidão. Spy Family, aí o pessoal tá cansando de ver coisa feita para te tirar da realidade. Você está querendo ver um pouquinho da realidade representada dentro da sua própria estrutura. E por isso que também obras que eu acabei de falar, mais reais, mais intimistas, trabalhando não só naquele tipo de escolar idealizado, ou escolar que sai do padrão, indo para universidade, indo para empresas, indo para andar na rua e tal, está ganhando força. Então eu acho que é multifatorial e dentro dessa questão acaba acontecendo isso. Caraca, eu dei um... Sabe quando dá aquele estalo que você... Putz, verdade, pô. Porque mesmo que essas personagens estão tendo
agora uma função, só sem interesse romântico, entre aspas, elas estão tão bem escritas agora que elas não se resumem apenas à mulher feita para o protagonista gostar. Não, elas estão tão complexas que elas estão melhor escritas e mais identificáveis que o próprio protagonista, ao ponto de você, homem, se identificar com os problemas e as dificuldades de uma mulher, que é a beleza da ficção, que é a beleza do mundo dessa arte, de você projetar ou idealizar ou você transformar o problema de terceiros e você ver pela sua perspectiva os seus problemas. Ou seja, eu não vivo a sua vida, eu não vivo esse problema, mas esse problema que você tem é muito parecido com um problema que eu tive, e aí você tem uma conexão verdadeira com as personagens. Caraca! Akane, Frieren, Mau Mau ou Chinatsu. Elas acabam trazendo um interesse masculino ao ponto de se sentirem apaixonados por elas, mas também com o público feminino consegue ser uma ótima representação dessas mulheres e garotas. Não é só isso, não é só garotas, porque eu ainda acho que vai ser muito menos. Eu acho que mulheres estarem indo agora pro Shonen é uma consequência da decisão tomada. Mas eu acho que a decisão tomada é obras que são feitas para você enxergar a realidade dentro delas. Não obras feitas unicamente para vocês fugir da realidade delas. Acabou a máquina e tal. A forma mais intimista que provavelmente está acontecendo. Então agora, como as personagens não são apenas para fetiche masculino, ou idealização masculina, ou mulheres não tão reais, feitas só para ficar no mundo ficcional, que não tem nenhum problema, tá? Não tem nenhum problema com mulheres feitas no mundo ficcional, não tem problema. Mas agora a gente está recebendo na obra mulheres de verdade. Mulheres bem escritas, mulheres que nós vemos características delas na realidade, o que acaba se tornando elas mais humanas, tornando elas melhores escritas e aumentando a nossa tolerância. Porque pensa, eu quero mulher idealizada. Buf, mundo ficcional. Aí você coloca uma mulher muito real, eu não quero realidade. Eu não quero lidar com aspectos da realidade. Eu quero fugir da realidade. Eu quero ir para um mundo cósmico. Eu quero ir para um mundo onde fora, eu não quero nada que me lembre do mundo real. Eu quero fugir do mundo real. Aí as pessoas rejeitavam qualquer tipo de formação mais real antigamente. Aí eu acho que então tá mudando um pouquinho a forma de consumir, tanto no subconsciente quanto na própria necessidade de escrita. Ou seja, obras que emulam a realidade, obras feitas para você enxergar mais aspectos da realidade, ou seja, não obras únicas e exclusivamente para você fugir da realidade, estão sendo melhores escritas, mais integradas e com uma maior aceitação. Caraca! Outro grande motivo muito importante, além dessa mudança cultural sobre como o leitor japonês se comunica com as obras, é a saturação em certos arquétipos de personagem. Né? Eu fico de novo. Os personagens masculinos shonen clichêzão têm mais dificuldades em se popularizar, pois o público já está cansado dessa mesma personalidade. São poucos os mangás que conseguem entregar um personagem masculino que não soe para o público jovem uma cópia dos mangás e dos animes que eles cresceram lendo e vendo. Essa saturação ainda não chegou às protagonistas femininas, já que começaram a se popularizar décadas depois. Mas provavelmente com os anos que se passam, ou talvez com as décadas, não sabemos quanto tempo, também um dia irão se saturar. E eu acredito que a saturação desse arquétipo masculino está influenciando, por exemplo, na tipologia de obras que a gente tem no mercado. Eu falo, e o cara resume em uma frase. Eu sou muito incompetente nessa quesito, mas é exatamente isso. Eu acho que tudo que ele falou é verdade, mas eu acho que a saturação, principalmente em empresas mais conservadoras, ou seja, porque a saturação bate direto do bolso. Porque você tem uma dificuldade de fazer o clichê dar retorno. E isso acaba lhe forçando a sair da sua bolha. Por quê? Dinheiro e popularidade. Então eu acho que o principal não é um aspecto tão social. Eu acho que tudo isso é consequência da saturação do público num arquétipo que já tá cansando. Ou seja, no bruto, a gente cansou de ficar vendo homem como protagonista. Estamos cansados. Tô cansado de Kirito. O pessoal tá cansado do mesmo traço. Eu, pelo menos, tô cansado do mesmo traço, dos mesmos tipos de história, dos mesmos tipos de narrativa. Eu tô tão cansado que eu pego um Zack-chan feio, mal feito, com 1 bilhão de defeitos, só porque tem certos elementos pueris de diferença, eu acabo gostando. O anime lá, aí que tem a chefe baixinha, que eu esqueci o nome do anime, e a outra também, de cabelo verde, com um cara grandão, só por ser no ambiente de trabalho, isso chamou muito a minha atenção e conseguiu me prender. E é tão
pueril, e eu sei que são obras extremamente medíocres pra ruim, mas só porque tem certos arquétipos que eu tô querendo ver, acaba chamando a minha atenção. Então eu acho que é mais ou menos isso daí. Os Battle Shonen não estão conseguindo encontrar espaço nas revistas principais justamente porque esse arquétipo cansou ao público. O público assim está procurando mais personagens femininas, que estão mais presentes em obras que não são Battle Shonen. Não, eu não acho que o público está procurando personagens femininos. O público está procurando coisas diferentes. E esse diferente, para os shounens, foi muito convidativo colocar personagem feminina. Porque você consegue ter a similaridade, ao mesmo tempo que você consegue ser diferente. É meio que quebra dois galhos com uma porrada só. O que vemos assim é uma nova tendência de mercado que está mudando gradualmente o modo que o público japonês consome essas obras. E essa mudança de tendência é causada sim por mudanças sociais no tecido cultural do Japão. Quanto essa tendência vai durar, eu não sei, sinceramente, eu não posso prever o futuro. A gente pode ter por próximos 2 anos, ou como pode durar décadas, eu não sei. Contudo, é muito interessante e continuarei observando para assim trazer mais informações para vocês. A vida terminou aqui. Videozão, muito bom. Como eu senti essa mudança, porque quando você tem mais de 10 anos consumindo animes e tal, você percebe certos movimentinhos sutis. Por exemplo, como eu falei, que é algo que eu senti, que o ambiente tá mudando muito. Em vez de ser num ambiente escolar, cara, fazer uma obra num ambiente de rua, urbano, só ficar andando no meio da rua, torna algo diferente, traz algo diferente. Tudo de noite, tudo de dia, obras que é só fazer obras acontecendo de noite já é diferente. Outra obra de clube, mas agora é um clube diferente acontecendo de novo. Estamos aqui uma história clichê, mas aí em vez de se fazer num ambiente de escola, faz num ambiente de universidade, faz num ambiente de empresa, trabalho. Anime de zumbi, tá cansado, faz um paralelo com trabalho e vida de mercado e saturação de trabalho. Mesmo que isso, tudo que eu falei é muito pueril, é plástico, porque são as mesmas obras medíocres com nova embalagem, a embalagem conta. A embalagem conta. Porque se fosse assim, você comeria de boa uma barata realista feita de chocolate. Você comeria. Uma barata realista feita de chocolate, mas você pega assim é uma barata. Uma barata. Você vai se sentir à vontade de comer uma barata realista feita de chocolate? Não. É o rei das analogias, meu Deus. Mas mesmo assim, ou seja, mesmo que de todas as mudanças, essa mudança estética seja mais pueril de todas, ela quer dizer alguma coisa. Talvez agora seja só estético. Mas para as empresas, para os mangakas, seja algo muito, muito importante. Seja um dado para quem trabalha nisso muito importante. Peraí, se eu tô vendendo aqui obras ruins, medíocres, só porque eu mudei um pouco a estética de um ambiente de escola para um ambiente de empresa, só porque eu tirei um protagonista masculino e coloquei uma protagonista feminina e isso tá dando mais sucesso, quer dizer que o público tá meio preparado agora pra gente fazer umas obras diferentes, né? Sempre teve, mas eu acho que agora se a gente focar nisso, a gente consegue consegue desenvolver tanto money como passar a mensagem através da história. E por aí foi. E eu falo isso não só por causa que nós estamos tendo mais presença feminina. A gente está tendo mais presença feminina bem escrita. Tirando a Nesco. Desculpa, mas eu tô percebendo muito. A mulher não tá em foco. Mas essa mulher que é feita só para ser o interesse romântico do protagonista, ok? Tá melhor escrita. Antigamente, tem lá uma mulher só por ter mulher. Só pro otaquinho médio ficar, olha que mulher bonita e tal. Tipo uma Hinata da vida. Mas essa personagem básica, só pra ser a idealização do protagonista sobre mulher, ela tá melhor escrita do que antigamente. Sendo que, não, entre aspas, não precisa, né? Porque o público geral, tá de boa ela ser só um arquétipozinho, mas cansou ela só ser um arquétipozinho, ao ponto que uma personagem feminina bem escrita, por ela, atrai público. Mesmo que o protagonista não seja tão bem escrito. Uma personagem feminina bem escrita e carismática contrapõe um protagonista mais medíocre. Olha que loucura. Torna essas obras melhores. Então, a gente está começando a ver essa mudança e eu acho ela muito boa. Por quê? Porque isso muda pro Japão e muda pra cá também. Pô, o quanto de mulher que veio por causa de Jujutsu. Eu falo isso umas 300 vezes. A melhor coisa de Jujutsu, a Dance só é trazer um monte de mulher. Pô, o quanto de mulher, o quanto de conversa, o quanto de... Eu tô conversando com a moça, com a menina, com uma jovem. E se eu, em algum momento, citar Jujutsu, tem uma chance enorme dela saber do que eu tô falando.
Coisa que muitas vezes nem sequer acontecia, né? Outra coisa que o Jujutsu foi sexualizar homens. Eu gostei muito disso por causa disso ter respaldado na percepção feminina. Porque antigamente as mulheres olhavam pro anime, que anime era feito pra homem, tinha um monte de coisa feita pra agradar homem, e elas olhavam e pensavam, pô, cara, os caras tá isso daí pra agradar homem, né? Essas mulheres desse jeito pra agradar homem, esses quadros. Aí o que aconteceu? Aquela cena curtíssima do Nanami, pô. O que isso viralizou, pô, no TikTok, das mulheres se fantasiando, das mulheres idealizando, das mulheres romantizando, o próprio Gojo por ser muito bonito e tal. Aí agora um aspecto da cultura masculina está entrando de leve no aspecto da cultura feminina e o que isso faz com esses dois universos tão diferentes, pelo menos esteticamente, se conectar de verdade, porque agora o pessoal começa a entender realmente um sentimento. E isso é a beleza da arte, da comunicação, de obras, é que coisas muito diferentes por causa dos sentimentos que são os mesmos conseguir se conectar verdadeiramente, né? Eu sempre disse, o meu maior problema com o eti não é a ação de exercer eti, é só existir um eti unidimensional. Só existe para um tipo de obra muito desproporcional, o que faz com que você tenha um padrão de consumo que eu acho tóxico. Eu acho tóxico. Porque você acaba pegando o público que consome isso e travando ele na mediocridade. O público fica refém de obra ruim. Igual eu falei, eu consumi bastante Arém. Só que, pô, são obras horríveis, lixosas, ao ponto hoje em dia que obras que eu gostava antigamente, sei lá, um Dungeon Dai, que eu gostava antigamente, porque quando eu percebi que vai pra essa graça de Arém, eu falei, dane-se. Hoje em dia, eu literalmente, se eu vejo Arém, dane-se o que. Steph, história, dane-se, eu não vou assistir. Se um autor que eu adoro fizer um Arém, eu não assisto, né? Porque você sente que esse arquétipo acaba não servindo pra você, entende? E nesse ponto, né? Só exemplificando aqui, de novo, o vídeo ficando gigante. Vou ver se eu edito um pouquinho nesse vídeo aqui, porque eu não acho legal o vídeo ficar com 1 hora de bruto, né? Mas essa é a base. Essa é a base. Tá aqui, ó. Anilis It's Mangá. Muito bom. Até quem não entende, entende. Vai entender isso daqui. Esse vídeo aqui é muito bom. Que videozinho bom. Eu não vou fazer react desse vídeo, porque eu literal não tenho nada a adicionar, né? Se eu fosse assistir esse vídeo, o vídeo ia ficar com 2 horas, mas só deu elogiando Dr. Slump. Eu gostando pra caramba de Dr. Slump. Mesmo não sendo o meu mangá favorito, não sendo a minha obra favorita do Akira, porque eu tenho um apego muito mais emocional com Dragon Ball. Mano, Dr. Slump foi o mangá que eu falei, caraca, tem como fazer comédia, full comédia só com mangá? Pô, eu não sabia que isso era possível, não. Full comédia, dane-se história, dane-se lógica, dane-se lógica, você ter noção. É comédia, pô, dane-se. E só isso, muito obrigado e até o próximo react. Escreve aqui, gente, pelo amor de Santo Cristo.